Olá, estudante! Venho até você para reforçar nosso compromisso de fazer uma educação à distância de qualidade e inovadora. Aqui, na Unisul Virtual, você faz o seu horário e estuda de acordo com a sua necessidade e as demandas do seu curso. Mas para entender como isso tudo acontece, eu faço um convite. Que você conheça nossa metodologia e nossa estrutura. Tenho certeza que você irá se surpreender, porque nossa história iniciou em 1999, como um dos primeiros projetos de educação à distância do Brasil. Hoje, nosso campus universitário desenvolve, além do ensino, programas e projetos de pesquisa e extensão na modalidade à distância. Ofertamos mais de 60 cursos de graduação, pós-graduação e também sequenciais. Além disso, você tem a estrutura de mais de 70 polos presenciais com profissionais qualificados e preparados para melhor atendê-lo. É um pouquinho de nós próximo a você. Mas como isso tudo acontece? Vamos conhecer então nossa metodologia e nossas equipes. Cada curso possui um coordenador, responsável pelo seu desenvolvimento e gestão. Por isso, é importante que você tenha o coordenador como a pessoa referência para orientá-lo na sua vida acadêmica. É ele que, juntamente com toda a nossa equipe, garantirá uma educação de qualidade. Não deixe de procurá-lo e de participar das atividades e eventos promovidos no seu curso. Além do coordenador do curso, você também será sempre acompanhado por professores, mestres e doutores e por nossos tutores. Como toda equipe Unisul Virtual, esses profissionais são extremamente qualificados e competentes e estão sempre à sua disposição no nosso ambiente virtual de aprendizagem. O material didático que você tem acesso foi desenvolvido pela nossa equipe de desenho educacional, todos mestres e doutores, e também pela nossa equipe de design visual. Esses profissionais, em conjunto com nossos professores, trabalham em sinergia na criação desses recursos, que são referência em termos de inovação e qualidade. Durante o seu percurso acadêmico, você terá a oportunidade de conhecer alguns desses recursos. São livros, EPUBs, ambientes virtuais, laboratórios, objetos de aprendizagem, web-aulas e web-conferências. Mas, além de desenvolver, precisamos que nossos materiais didáticos e avaliações cheguem até você. Quando esse processo ocorre presencialmente, contamos com equipes dedicadas à logística desses materiais e dessas avaliações. Além dessas equipes, temos o SAIAC, que é a nossa linha de frente nas respostas dadas através do Minha Unisul. E se você precisar de um atestado de matrícula, a quem recorrer? À Secretaria de Ensino. Ela é responsável pelos registros acadêmicos, irá emitir e encaminhar este documento a você. Temos ainda a gerência da rede de polos, responsável pelas atividades dos polos, tutores e coordenadores aí da sua região. Mas o importante é que você saiba que temos uma equipe qualificada. Todos estão preocupados e zelam para que você alcance o sucesso neste novo desafio, que é concluir o seu curso. Conte conosco sempre que precisar, porque aqui começa a sua vida universitária. Um grande abraço da equipe Unisul Virtual, a sua universidade à distância. Bom, gente, esse é o segundo seminário de turismo e sustentabilidade, transmitido ao vivo aqui do campus Palhoça, direto da Unisul, em Palhoça, logicamente, Santa Catarina. E nós temos a presença hoje aqui, então, da doutora Marinês Valkovski, que vai iniciar essas nossas atividades através de uma palestra sobre a acolhida na colônia, um grande empreitada aqui de Santa Catarina, da exploração correta do agroturismo. Depois nós teremos também a fala, aqui ao vivo, da doutora Raquel Manhago,
que é professora aqui, doutora da Unisul, a mestranda Suzana Costa e a acadêmica Maria Júlia de Assunção, que vão falar sobre biocombustíveis sólidos no contexto da agricultura familiar. Em seguida, teremos um vídeo da doutora Liane Tabarelli, professora da PUC, que vai falar sobre sustentabilidade ambiental e turismo, um vídeo de 10 minutinhos. A palestra, todas as atividades serão então mediadas aqui pela mesa, onde nós poderemos a qualquer momento responder a sua pergunta, que pode ser enviada através do e-mail disponível aí na página, e também as intervenções aqui da mesa. Temos também, com muito orgulho, aqui a professora Ivete, que é a coordenadora e representante dos cursos de Engenharia Química, Produção Industrial e Logística, aqui da Unisul, a professora doutora Ivete Rossato, e também a presença de outros professores, e também do professor Marcelo Campos, do professor Jean Firmino e da Fernanda Bonato Firmino, que também apresentará depois um artigo acadêmico para o qual submeteu a esse seminário, certo? Nós vamos iniciar, então, com a primeira palestra. Vou passar a palavra para a doutora Marinês Valkovski, que vai falar sobre a colheita na colônia, exploração do agroturismo ecológico. Doutora Marinês, seja muito bem-vinda, e agora está com a senhora a palavra. Eu vou abrir aqui os seus slides. Boa noite, professor. Obrigado pelo convite, né? Agradeço ao Unisul por essa oportunidade. Queria cumprimentar, né, todos os meus colegas que estão presentes aqui essa noite e dizer que é sempre um prazer, né, falar desse projeto, que eu tenho um carinho muito especial, né, de fazer parte já há mais de 10 anos aí dessa história. E dizer que a Acolhida na Colônia, né, é uma associação formada por agricultores e é uma grande família hoje no estado de Santa Catarina. Se vocês observarem essa logo ali em cima, né, ela é um selo de qualidade, né, a gente traduz como Aqui Paisan, e hoje ela está presente em mais de 30 países, né, no mundo todo, e Santa Catarina, né, no Brasil, é a maior filial. Então, vamos falar um pouquinho mais, contar um pouquinho mais dessa história, né? A Acolhida na Colônia, ela iniciou no território das Encostas da Serra, e ela partiu de uma realidade onde muitas famílias, né, passavam por muitas dificuldades para se manter no campo, e a gente brinca, né, que é o local onde fica, né, não é perto de nada, é longe de tudo, é o fim da linha, né, porque o projeto surgiu justamente em um território onde as pessoas estavam realmente assim longe de tudo, né, parecia com a questão da infraestrutura e a produção orgânica era algo ainda a ser desenvolvido nesse território. Bom, a região era conhecida como um contexto de decadência em função dessa produção do fumo. Muitas famílias estavam abandonando o território em função das doenças, né, ocasionadas pela produção. E a Acolhida na Colônia surgiu justamente com a proposta de tentar manter essas famílias no campo aqui, né, em Santa Catarina. A primeira iniciativa aconteceu com a Guimis Fest, né, onde os agricultores começaram a resgatar um pouquinho da história, da cultura local, e junto com a Associação Agroecológica, que é a Greco, eles pensaram em alguma alternativa de renda para essas famílias. Então, eles começaram a se unir e formar as agroindústrias no território ali das Encostas da Serra. E junto surgiu a história da Associação Acolhida na Colônia, que foi uma agrônoma que buscou essa história na França e trouxe para o Brasil. Então, primeiro passo, né, esse foi o primeiro contato, né, do território junto com a Acolhida na Colônia. Em 96 nasce a Greco e surgem várias pequenas agroindústrias no estado e no território das Encostas da Serra, cujo objetivo era a produção orgânica. Opa. Em Acolhida na Colônia, em 98, então, surge a oportunidade, né, de trazer a proposta, de discutir essa necessidade de transformar esse território das Encostas da Serra em um local com o desenvolvimento do agroturismo. Então, houveram vários diagnósticos em campo, com a participação da Thaís Guzatti, que é a agrônoma, que trouxe essa proposta da França. A partir daí, como desenvolver um projeto como esse, né? Envolver as famílias locais, foram desenvolvidos alguns mutirões, limpezas no entorno das propriedades, melhorias do paisagismo, jardinagem, enfim, foram várias iniciativas para que a gente pudesse desenvolver o agroturismo nesse território.
E a partir daí, né, em 98, a Colhida na Colônia começou a se estruturar e foi pensado de que forma a gente iria desenvolver essa atividade junto a essas famílias. Então, muitas delas oferecem alimentação, né, a questão da hospedagem no meio rural, atividade de lazer também com as cavalgadas, a própria produção orgânica, turismo pedagógico, a melhoria, né, da infraestrutura como um todo. E a ideia é a diversificação da produção e associada ao turismo. Os produtos e serviços que a gente oferece, né? Essa é a marca da Acolhida na Colônia, esse é o padrão que a gente tem, né? Em todas as propriedades, quando elas estão aptas a receber o turista, elas trabalham com essa marca e com essa sinalização. Então, a gente trabalha educação ambiental, colônia de férias, enfim, são várias, né, as atividades hoje desenvolvidas no meio rural. Essa é uma das estruturas que a gente trabalha, tanto em pousadas ou os chamados quartos coloniais, onde eles hospedam dentro da casa do agricultor. Então, são estruturas muito rústicas, né? E que tem a ver com o contexto da família e com o meio rural. Aqui também tem mais algumas propriedades, né? Todas elas com uma estrutura, como eu falei, bastante simples, mas bem aconchegante, né? Essa propriedade foi onde iniciou uma das primeiras, que era uma antiga estufa de fumo, e porque a proposta da acolhida é essa, é aproveitar a estrutura que já existe, né, dentro das famílias e adaptá-la para o turismo. Então, todas elas respeitam a história da família, né, o contexto em que elas estão inseridas. Então, é uma história muito interessante, né? A gente está justamente aproveitando aquilo que existe e não descaracterizando no território. Essa é também uma propriedade, né, que trabalha com hospedagem colonial, mas uma estrutura mais voltada para os chalés. Alimentação, a Acolhida na Colônia trabalha tanto com restaurantes, café colonial, mesa colonial, sempre respeitando a culinária típica regional. Então, a gente oferece produtos que são da região, né? Tem alguns exemplos nas encostas da serra, a gente também trabalha tanto com a galinha, né? Com ensopada, a gente tem... Esse é um dos grandes atrativos, né? As pessoas que procuram a Acolhida na Colônia, elas buscam uma alimentação que realmente seja típica, né? E que tenha a ver com a cultura local. Outras propriedades, a gente trabalha com a venda de produtos das agroindústrias, produtos in natura, né? O próprio artesanato também é um dos atrativos que a gente tem dentro das propriedades. E outras atividades hoje, como o ecoturismo, atividades de educação ambiental, formação de agricultores e técnicos locais. Então, a gente promove esse intercâmbio, né, entre turistas, mas também entre os associados, né, para que eles tenham sempre conhecimento de novas tecnologias e tenham como ampliar e diversificar ainda mais a produção dentro da sua unidade familiar. E um dos produtos que a gente, né, preserva muito é a questão do turismo pedagógico. É uma tendência, a Acolhida na Colônia hoje entende, né, que a gente pode dar esse retorno à sociedade e a gente tem essa atividade recebendo crianças, adultos de várias universidades e escolas locais, onde a criança passa um dia na propriedade, né, e ela tem um contato com diversas atividades, a produção orgânica, a oficina de alimentação. Então, essas crianças realmente têm um aprendizado, uma troca de informações, né? A Acolhida possibilita também esse tipo de segmento dentro da associação. O cicloturismo, que é mais uma atividade que a gente desenvolve, né? A gente contratou várias empresas para que elas fizessem um levantamento e criassem alguns roteiros. O cicloturismo permite esse contato mais próximo com a natureza, e isso é um dos princípios básicos hoje da associação. E falando um pouquinho de princípios, né, a Acolhida na Colônia ela tem um estatuto, que é um caderno de normas dentro da associação, que serve como um guia de orientação aos nossos associados. Quais seriam os princípios básicos hoje da Acolhida na Colônia, né? O nosso diferencial é que todas as atividades sejam realizadas pelos agricultores familiares, né? Então, eles passam a ser atores do processo. A valorização e agregação de valor aos produtos, que são típicos de cada região, né? E de cada família também. A produção associada ao turismo, como eu falei, o artesanato, a venda de produtos, a valorização da cultura, do saber fazer, né? Aquilo que é típico na região, aquelas apresentações culturais, né? O artesanato, a forma como ele é produzido pelos agricultores e também a forma como a gente tem de resgatar essas iniciativas. Muitas delas acabam ficando esquecidas e com essa atividade a gente consegue aí
não só a permanência do homem no campo, mas ele também se sente parte do processo, se sente valorizado e acaba passando muitas dessas atividades para os filhos, né? Então, isso é uma forma de geração de renda e oportunidade também no meio rural. Então, a acolhida preza muito por isso também. Como eu falei, a oportunidade para jovens e mulheres, antes, né, o meio rural era visto como um contexto de decadência. Só que com a atividade do agroturismo, essas pessoas estão vendo uma oportunidade. Então, os jovens estão retornando ao meio rural com a possibilidade de gerir uma propriedade, né, de trabalhar com cavalgadas, com cicloturismo. Então, a gente entende que a permanência do homem, a valorização e o retorno, né, desses jovens para o campo também. A contribuição, né, com a manutenção da agricultura familiar, a partir do momento que tem como diversificar essa produção e o agricultor vê que ele consegue escoar esse produto e vender esse produto diretamente para o turista. Então, é uma nova oportunidade, né, dele se sentir valorizado, de perceber que a agricultura tem um papel fundamental e saber que parte dessa agricultura é orgânica, então ele está educando a família, está dando uma qualidade de vida para essas pessoas. E a questão da sucessão familiar, né? Os filhos estão vendo que existe uma qualidade de vida muito superior no meio rural e, além da possibilidade de geração de renda, ele sabe que ele pode retornar e continuar tendo essa qualidade para a sua família. O associativismo e o empoderamento dos agricultores, isso é muito forte, porque a partir do momento que você trabalha, né, essa autoestima do agricultor, ele se vê como parte do processo, como um ator do processo, então ele se sente valorizado e começa a se sentir empoderado. Isso principalmente pensando nos jovens e nas mulheres, que tinham um papel muito secundário na propriedade, e hoje, através da acolhida na colônia, elas passam a ter uma renda e um papel fundamental, porque são elas que cozinham, são elas que preparam a propriedade, então elas têm um papel fundamental, assim como, né, os seus parceiros. Compartilhar o modo de vida com os visitantes, né, a possibilidade de ofertar oficinas, convidar as pessoas, porque é um turismo de vivência, é um turismo de experiência. Hoje a gente entende que é muito mais que o agroturismo, né, possibilitar essa troca de experiências com os visitantes. Então, aqui nessas imagens, a gente está fazendo uma oficina de rosca, né, possibilitando também a alimentação dos pequenos animais, a produção orgânica. Então, isso que é o diferencial hoje da acolhida na colônia, né, as pessoas experimentam, elas vivenciam de fato o que é a vida do agricultor. Então, isso acaba sendo realmente uma experiência para quem conhece. O que a acolhida hoje é no Estado, né? Não só no Estado, mas é uma referência no Brasil como um todo. A associação, desde 98, né, a gente começou essa discussão, e hoje ela é considerada um destino referência em turismo rural pelo Ministério do Turismo. São 25 municípios no estado de Santa Catarina. A gente expandiu o projeto para um município no Rio de Janeiro, então a gente tem várias possibilidades também de expansão. Hoje são 170 famílias de agricultores associados. A gente faz parte de uma rede, como eu falei, são em 31 países, né? E o Brasil seria a maior filial e a primeira da América Latina. Então, a gente procura o quê? Oferecer uma acolhida integrada à produção agrícola, o respeito ao homem, né? E o respeito à natureza também. E é considerado um movimento mundial pela manutenção da agricultura familiar, né? Pela permanência do homem, a geração de oportunidade e renda para essas famílias. Bom, alguns destinos, né? A acolhida, para quem não conhece, então, no Brasil, ela está situada, então, aqui no estado de Santa Catarina, e, como eu falei, em uma região também, né? No estado do Rio de Janeiro. A metodologia de implantação, né, os municípios que fazem parte, como que a gente faz para acessar um projeto como esse, né? Então, o município que tem interesse, ele procura os técnicos da acolhida na colônia, então são feitas algumas palestras, né, tentando envolver as pessoas, as lideranças locais, é identificado um grupo de interessados, são feitas viagens de intercâmbio, viagens de estudo entre essas pessoas, essas famílias, o poder público, né, todas as pessoas que são parceiros do projeto, e aí a gente forma os grupos de agroturismo municipal. Essas são algumas viagens de estudo que a gente promove, né? Essa viagem que foi acontecida na Casa da Ovelha, na Estrada de Pedra, no Rio Grande do Sul. Então, isso é muito importante. Acho que a acolhida, para que a gente consiga alcançar esse empoderamento, é importante que as pessoas se vejam, né, nesse contexto, observem também como que são as outras experiências, e com isso a gente pode sempre estar aprimorando, né, e criando novas alternativas para essas propriedades.
Aqui são os chamados diagnósticos participativos, né? É importante que as pessoas visualizem, né, o que cada propriedade tem de potencial. Algumas vão oferecer alimentação, outras oferecem hospedagem, outras atividades de lazer. Então, a gente promove esses diagnósticos. Eles são feitos, né, a partir de uma propriedade, todas elas são convidadas a fazer parte, e a cada 15 dias a gente repete esse processo, na segunda, na terceira e na quarta, ou seja, todo mundo acaba conhecendo a propriedade um dos outros e tendo uma noção de como vai se formar esse grupo de agricultores, esse roteiro de agroturismo. Bom, essa é uma imagem, né, falando um pouquinho dessa formatação, né? Então a ideia não é desenvolver só as propriedades associadas, mas também o entorno delas, né? Então a gente promove essa inter-relação, né, com as pousadas, trilhas e todos os atrativos e a infraestrutura local. Isso é uma ideia de formatação de um circuito de agroturismo. Trabalhamos de forma associativa, né? Dentro do agroturismo, porque a gente entende que uma propriedade só, uma pessoa só não faz diferença. Então, por isso, nós somos uma rede, somos uma associação. Para desenvolver esse projeto, a gente trabalha com algumas consultorias especializadas, né? Então, sempre que a gente identifica algumas demandas, como a gente precisa trabalhar o cicloturismo, a gente precisa melhorar o atendimento ao turista, a gente contrata alguns profissionais que acabam fazendo essas parcerias dentro da associação. Para a gente poder divulgar um pouquinho e também capacitar essas pessoas, a gente tem alguns materiais que foram gerados nos últimos anos, né? Esses são alguns dos manuais que a gente tem que trabalha justamente essas questões, os princípios básicos da acolhida, a organização dos ambientes, tanto interno e externo à propriedade, a noção de associativismo, a culinária típica regional, como receber bem o turista e a própria produção orgânica. Hoje a acolhida sobrevive, né? Hoje o projeto é uma referência, então a gente conseguiu montar um fundo, né, com recursos próprios. A acolhida recebeu vários prêmios no estado, né, e nacional e internacionalmente, e a gente transformou esses recursos num chamado Fundo Generosidade. A gente também tem o crédito Pronaf, onde o agricultor consegue financiar muitas das infraestruturas que ele acaba desenvolvendo, né, a parte de alimentação, hospedagem, enfim, e outros tipos de financiamentos solidários que a gente acaba recebendo dos chamados parceiros, né, da acolhida na colônia. A comercialização, a gente tem várias formas de divulgar o projeto, né? Tem promoções diretas ao consumidor, a participação em estandes de supermercados grandes, né? Com a produção orgânica. A gente tem uma mídia gratuita, hoje a Acolhida na Colônia, você pode encontrar diversos vídeos no YouTube, a gente nunca precisou pagar por essa mídia, eu acho que o nosso forte é o boca a boca, além do nosso site também. E alguns materiais promocionais, né? Como eu falei, o boca a boca, a participação de eventos nacionais, internacionais, então a acolhida acaba sendo conhecida desta forma também. Bom, seria essa, né, a nossa história aí nesse tempo que a gente tem hoje, então gostaria de agradecer mais uma vez e deixar o meu contato aqui à disposição. Professora Marinês, muito obrigado, excelente ideia, excelente exemplo, né, para o nosso Brasilzão aí, e com certeza eu já fui hóspede da acolhida da colônia também, fui muito bem tratado, a gente só não volta mais justamente por causa do tempo, né, vai ter que se agendar bastante, e se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, qualquer desejo de entrar em contato com a gente, o e-mail é eventovirtual@unisul.br, certo? Você pode mandar a sua dúvida para lá e a gente vai procurar, então, direcionar a dúvida para os nossos palestrantes. Na sequência, a mesa gostaria de intervir, fazer alguma pergunta nesse exato momento. Bem-vinda, professora Leninha, professora Valdirene Campos, que está chegando de Tubarão aqui para prestigiar o nosso evento também. Vocês querem já fazer algum comentário ou passamos para a segunda e depois discutimos tudo junto? Porque a segunda palestra agora é muito interessante, que a gente entra justamente com a desculpe, faltou a palavra agora, a multidisciplinaridade do curso de turismo, dos eventos de turismo também, porque a gente vai falar agora um pouquinho mais de um campo que é justamente a formação de biocombustíveis sólidos, algo que poderá ser utilizado na acolhida da colônia, em qualquer outro atrativo turístico que esteja próximo então a meio rural, e a gente vai passar então agora a palavra para a doutora Raquel, que vai iniciar a apresentação, e depois para as estudantes, a mestranda Suzana Costa e a acadêmica Maria Júlia de Assunção.
ok? Professora Raquel, a palavra agora está então com a senhora para introduzir esse nosso trabalho, que é biocombustíveis sólidos no contexto da agricultura familiar e do agroturismo. Vamos fechar esse aí para abrir o próximo? Certo. Consegues abrir o... Eu acho que é melhor você fazer. Tá, vamos lá. Bem rapidinho aqui. Vamos lá. Professora, eu só vou pedir para que você disponibilize um microfone para as meninas, tá? Que elas vão me ajudar. Muito obrigada, uma boa noite. Eu vou falar também um pouquinho da história minha e do laboratório, né? Eu iniciei a trabalhar com resíduos foi em 2008. O que me motivou a trabalhar com resíduos inicialmente foi pedaços de prancha de surf que eu encontrei na época na beira da praia, sendo que eu moro em Florianópolis. Então, a praia onde eu moro não tinha coleta, né? Então, eu pegava aqueles pedaços de prancha, levava para casa, recolhia, e me deu a ideia de triturar aquilo, utilizar para fazer placas para o revestimento acústico e térmico. E assim eu comecei a trabalhar com os resíduos. Logo a seguir, veio uma aluna da engenharia civil que observou que sobravam muitos cortes de PVC nas obras e deu continuidade ao trabalho de isolamento térmico e acústico, agora substituindo por resíduos de PVC, que tem uma imagem ilustrando aqui, com cores bem distintas. Na sequência, eu comecei, então, a visitar indústrias próximas à Unisul, à unidade da Pedra Branca, que poderiam me fornecer outros resíduos para eu ampliar o leque, né, de insumos para os nossos trabalhos no laboratório. Aí veio o resíduo de PET, logo em seguida o resíduo da anodização de alumínio, que todos eles são utilizados ainda hoje para a produção das nossas placas de isolamento térmico e acústico, agora com resistência à chama. Então, em 2015, a Suzana me procurou que ela queria desenvolver um combustível sólido que as famílias pudessem utilizar os resíduos da agricultura e utilizar nas suas propriedades. Eu fui para a bibliografia, observei que muito se fazia com respeito às cascas de arroz, né? Como o trabalho de conclusão de curso não tinha muito tempo, eu propus para ela uma modificação nesses combustíveis sólidos para a gente tentar melhorar as propriedades dele, né? Nesse trabalho de TCC dela. Logo em seguida, me veio uma demanda de extração do óleo da casca da bergamota para a área da saúde, o qual eu comecei a estudar as propriedades dessa casca. E aí, curiosamente, eu observei que tinham substâncias químicas ali que eram bastante combustíveis. Porque eu, quando olho esses resíduos todos, eu observo ele como moléculas, como átomos, né? Mas eu vou falar pouca química hoje. Eu vou deixar, então, a Suzana apresentar o trabalho de TCC dela. Então, o meu trabalho, né, a ideia inicial foi a utilização de resíduos, né, que não eram mais utilizados, muitas vezes descartados no meio ambiente de forma inadequada, né, sem utilização, sem valor econômico. Veio a ideia do uso da casca de arroz e também do glicerol. O glicerol veio porque eu já trabalhava num laboratório de engenharia ambiental com o projeto PIBIT, onde a gente utilizava o biodiesel, né? Fabricava o biodiesel através do óleo de fritura, gorduras, e a formação do biodiesel também dava um coproduto, né? Transformava um coproduto, o glicerol, que hoje
é chamado, é mais conhecido como a glicerina, né? Então, como a gente tinha esses dois resíduos que não tinham valor nenhum, valor econômico algum, a gente resolveu utilizar eles e agregar um valor econômico, né? Então, a gente começou a preparação desses corpos de provas, que a gente chama de briquetes, né? Então, como eu falei, utilizei a casca de arroz, principalmente, e o glicerol, mas a gente teve que colocar outros compostos, né, nesse material. A gente colocou também um amido de milho e o ácido acético. Por que o amido de milho? O amido de milho ele faz a aglutinação das moléculas, né? Então a resistência melhora também. E o ácido acético para acelerar esse processo. O que é o ácido acético? É o vinagre que hoje a gente usa na cozinha. Além disso, a gente daí teve que fazer vários testes, né? Várias análises. Então a gente fabricou esse briquete no laboratório de química com várias composições. Então, na figura A gente tem a casca de arroz e o amido somente. Na figura B, a gente tem a casca de arroz, o amido e o ácido acético. Na figura C, a gente tem o briquete formado com casca de arroz, amido e ácido acético. Desculpa, esse aí não tem ácido acético e sim glicerol. E na figura D, a casca de arroz, amido, glicerol e ácido acético, todos os componentes, né? A gente fez todos os testes e a gente, um dos testes, um dos mais importantes é o poder calorífico, né? Nesse caso, o superior, onde a gente avaliou que no caso é o calor, né? A fonte de energia que é necessário a gente saber para ver se realmente a gente vai reaproveitar essa energia, né? Então, o poder calorífico superior deu em volta de 13 a 14 megajoules por quilograma, sendo que a lenha tradicional varia entre 10 a 11. Então, a gente viu que era possível realmente estar utilizando como um combustível, né, sólido. Teve outra análise também que a gente fez, que foi a compressão mecânica. A compressão mecânica é para saber da resistência do material. Então, para que a resistência do material? Para a gente manipular, distribuir, também guardar, né? Então, para ele não se despedaçar, né? Então, a gente percebeu que na figura A não teve uma resistência muito boa. O material ele esfarelou, né? Na figura B, a gente percebeu que ainda ele teve ele, né, esfarelou com menos que a primeira figura, mas, né, continuou esfarelando. A figura C, que a gente utilizou o glicerol, não teve quase esfarelamento, então ele tem uma resistência melhor. E na figura D, também a gente observa que a resistência mecânica é maior. Teve outra análise que a gente também fez, que foi a de fumaça, né? Então, a gente percebeu nessa análise de fumaça que não teve uma fumaça escura, e sim uma fumaça clara, que é um sinal positivo. Além disso, a gente fez várias apresentações em congressos, né? Uma delas foi em Porto Alegre e outra no Rio de Janeiro. A gente também teve a publicação esse ano na revista científica internacional, né, onde o título em português é o biocombustível sólido a partir do glicerol e resíduos agrícolas como fonte de energia, sendo que, no caso, esse resíduo agrícola, nesse momento, foi a casca de arroz. Entretanto, a Maria Júlia continuou o meu projeto em 2016 com a casca da bergamota. Além disso, a gente pretende, né, juntas, estar novamente trabalhando com esse material, né, aprimorando melhor. Eu hoje no mestrado de Ciências Ambientais aqui da Unisul e a Maria Júlia como graduanda, né, do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária. Então, como eu falei, né, a gente tende a pegar outros resíduos da agricultura, né, e trabalhar e aprimorar esse briquete. Bem, a intenção não é trabalhar com o fruto necessariamente, né? Pode ser com o que sobra, por exemplo, esse resíduo que está aqui no chão, ou apenas com as cascas, né?
Mas quando eu olho para essas cascas, o que eu vejo são moléculas químicas. E essas moléculas eu analiso as estruturas delas, os átomos que compõem, exatamente porque a queima, a combustão dessas moléculas não pode gerar nenhum composto tóxico. E entre essas minha análise, eu observei que nos frutos cítricos, né, por exemplo, laranja, bergamota, limão, nós temos a presença de uma substância química em particular, que é o limoneno, que atribui o elevado poder calorífico, ou seja, que gera energia, né, para o nosso combustível sólido. A Maria Júlia iniciou o trabalho dela como bolsista do artigo 170, inverti, né? Como PUIC, né? Uma bolsa da instituição, e atualmente ela é bolsista do artigo 170, e ela vai, então, falar um pouquinho para nós como é que ela prepara esse material. Bom, aqui tem o processo de produção dos briquetes. Primeiro é feita a aquisição da biomassa, depois a moagem da casca de arroz e a moagem da casca de bergamota. Após isso é feita a pesagem dos componentes, o aquecimento e a mistura. Após o aquecimento e a mistura, é colocado a mistura num molde de PVC e prensado. Após isso, inclusive, né, professora, tem esse briquete aqui que eu acho interessante mostrar, porque a gente está sentindo... pega minha moto aí, tá pegando? A gente, inclusive, está sentindo o cheirinho de bergamota, já tomou conta da mesa aqui. Eu até pensei assim, meu Deus, isso parece uma barra de cereal gigante, né? Mas o cheirinho é muito bom. Eu fico imaginando que a queima deve produzir também esse cheiro, que é uma alternativa muito boa para utilizar lá na colheita da colônia, nas noites frias de inverno, né, professora, que nós temos lá, no fogão a lenha, quem sabe na produção de alimentos também, na defumação de alimentos. Olha, um cheirinho desse, não precisa colocar aromatizante na casa, né, Maria Júlia? sim. Tempero exatamente daquilo que sai da terra, continua na terra, né? Bom, e continuando, após colocado a mistura no molde de PVC, é prensado e desmoldado e depois colocado para secagem na estufa. Esse molde de PVC é um plástico mesmo, um tubo de um tubo cano? de PVC. Um cano mesmo? Aí Tipo a gente um cano de parte água, ele assim. ao meio e coloca a mistura ali. É bem como está ali na imagem, não sei se dá para ver muito bem. Aí, depois de desmoldado, eu coloco para secagem na estufa a 100 graus por 48 horas. Após as 48 horas, já podem ser feitos os ensaios. Bom, esses ensaios são importantes, né, para a gente poder medir as propriedades, né, e garantir, então, qualidade para esse material. Nós temos como plano, né, agora a curto período, né, retirar algumas etapas, otimizar algumas etapas, por exemplo, né, eliminar a moagem da casca de arroz, eliminar a etapa de secar a biomassa na estufa e sim fazer isso ao ar livre. Nós já conseguimos eliminar o uso de prensa hidráulica. A gente está usando uma prensa manual que não requer muita força, tanto uma mulher ou, né, uma pessoa de meia idade pode utilizar sem problema nenhum. Para quê? Para diminuir as etapas, para a gente conseguir, né, passar isso para uma família que tenha interesse de fazer em casa, né? Então, a gente está preocupada em simplificar alguma dessas etapas. Aqui vem o vídeo. Esse vídeo ele é ilustrativo, tá? A Maria Júlia passou muito trabalho até chegar a essas quantidades, tá? Não foi feito uma única vez e ficou assim já maravilhoso, tá? Meu nome é Maria Júlia. Eu vou mostrar para vocês como obter o corpo de prova a partir da casca de arroz. Aqui eu tenho a casca de arroz, onde eu vou colocar no liquidificador para fazer a moagem.
passar para peneirar a casca de arroz. Depois de peneirar, eu vou pesar os componentes para poder fazer os corpos de prova. Depois de pesar a casca de arroz, a casca de bergamota e o amido, eu vou colocar a água destilada. Depois de colocar a água destilada, eu vou colocar o amido. Após aquecer a uma temperatura de aproximadamente 250 graus, ele fica mais consistente. Depois de ficar com uma bem consistente, eu vou colocar a casca da bergamota e misturar até incorporar bem os dois. Depois que ficou bem misturado, eu vou colocar a casca de arroz. Depois de 5 minutos mexendo e aquecendo, eu vou colocar a mistura no molde de PVC. Depois da mistura pronta, eu vou colocar no molde de PVC e levar no outro laboratório para poder fazer a prensa manual. Após a prensa manual, eu desmonto ele e coloco na estufa por 48 horas. Depois das 48 horas, eu vou obter o meu corpo de prova com o tamanho certo para fazer os testes que eu preciso. Material no tamanho desejado e na forma desejada. A gente tem utilizado esse tamanho mostrado no vídeo, enfim, porque é o tamanho que a norma exige para fazer os testes. A Maria Júlia vai explicar um pouquinho agora o poder calorífico, né? E fazer uma comparação com respeito à lenha, né? Que é hoje em dia ainda bastante utilizada, né? Como forma de energia, por exemplo, em fogões a lenha. Bom, depois de ter o corpo de prova feito, nós fazemos vários testes. Um deles é para ver o poder calorífico superior. São feitos corpos de provas em várias composições. Na coluna laranja, dá para ver, dentre todas as composições, é inserido casca de arroz e o amido. Na coluna laranja, foi adicionado o ácido cítrico. Na coluna azul e verde, foi adicionado a casca da bergamota. Sendo que na coluna azul, as quantidades foram casca de arroz 50 gramas e casca de bergamota 10 gramas. E na coluna verde, foi adicionado as quantidades de casca de arroz 30 gramas e casca de bergamota 30 gramas também. Além disso, na composição 2, foi adicionado o ácido acético, que é o vinagre. Na composição 3, o glicerol. E na composição 4, o ácido acético e o glicerol. Os melhores resultados obtidos do poder calorífico superior foram com a casca de arroz 30 gramas e casca de bergamota 30 gramas, com aproximadamente 17,2 megajoule por quilograma. E o corpo de prova com um resultado inferior foi com a casca de arroz e o ácido cítrico, com aproximadamente 15,5 megajoule por quilograma. Mesmo assim, superior à lenha, já. Mesmo assim, todos os corpos de provas presentes no gráfico são superiores ao encontrado por a lenha. Bem, nós pretendemos então dar continuidade, né, à produção e qualificação desse combustível sólido, onde a gente continua trabalhando com resíduos da agricultura. Nós vamos focar agora então nos frutos cítricos, né, principalmente a partir da biomassa de laranja, bergamota, e com o arroz também, né? E nossa intenção é que, como aplicação, a gente possa estar atendendo, quem sabe, né, serviços de alimentação, utilizando esse combustível em fogão a lenha, em restaurantes ou em residências, né? Ainda podendo ser utilizado em fornos de pizza, né?
Ser um meio de aquecimento, né, onde a gente pode ter o aquecimento de ambientes através do uso da lareira ou ainda da calefação, ou ainda a partir do aquecimento de água, né, para diferentes fins. Também pode ser utilizado como combustível para auxiliar na produção de geleias ou outros produtos, e também como um próprio produto para ser disponível, né, num ponto de venda. Então, eu finalizo, né, dizendo que a gente tem muito trabalho ainda para a gente avançar, né, nesse sentido de qualificar cada vez mais esse combustível sólido. Nós gostaríamos de trabalhar praticamente com resíduos locais, então teria que ser feito um estudo do resíduo por família, né, onde a gente estaria fazendo praticamente um combustível personalizado, exclusivo para aquela família, em cima dos resíduos que ela possui, da sazonalidade desses resíduos, né, e que eles pudessem realmente produzir e utilizar esse material nas suas propriedades. Esse é o nosso desejo de continuidade aí dos trabalhos. Muito obrigada, professora, pela oportunidade. Professora Raquel, nós que agradecemos, excelente, um trabalho que de você está de parabéns, e eu acho que é justamente essa multidisciplinaridade que nos aproxima e que nos faz ser uma universidade, né? Quem está de fora pergunta, meu Deus, o que a engenharia química pode ter a ver com o turismo? O que a engenharia ambiental pode ter a ver com o turismo? Poxa, tem tudo a ver. E é justamente um serviço prático, objetivando chegar lá no consumidor final, né? Que é ele que vai, então, usufruir dessa sabedoria que vocês desenvolvem e compartilham aqui. Nós temos algumas perguntas chegando lá pelo evento virtual@unisul.br. O professor Jairo Afonso Henriques, que era nosso convidado aqui também, ele pede desculpas, mas ele não conseguiu chegar devido ao trânsito, mas ele está ligado via web, assistindo direto pelo YouTube, o nosso link. Obrigado, professor Jairo. O professor Jairo que também é o editor-chefe da nossa revista, da Revista de Gestão e Sustentabilidade aqui da Unisul, onde os trabalhos também estão sendo publicados. Ele pergunta para a professora Marinês o seguinte, já ouvi falar bem do projeto Acolhida na Colônia, e você poderia falar sobre a sustentabilidade financeira nestas propriedades? Como se comportou ao longo dos anos dentro do projeto? E uma segunda pergunta, em relação às questões ambientais, de que forma ocorre a gestão dos resíduos sólidos nestas propriedades? Existe algum tratamento? Então são duas perguntas. A primeira em relação à sustentabilidade financeira das propriedades e a segunda em relação a como é feito o descarte dos resíduos sólidos. Professora. A questão da financeira nas propriedades, elas são organizadas por regional, né? Então essas propriedades hoje existe um valor máximo, né, e um valor mínimo em relação aos serviços que são ofertados. Esse valor ele varia de acordo com a estrutura delas, né? Ou são chalés, ou, enfim, nos quartos coloniais. Então, como que é feito esse processo? Ele é gerido através da própria associação. Então, cada regional tem a sua autonomia, né? Então, parte desse recurso, ele é repassado para a associação e parte é, né, administrado pelo próprio agricultor. Outra forma também de manter esse projeto tem sido através de alguns financiamentos também, né, parcerias que a gente tem, editais junto ao Ministério do Turismo, Ministério do Desenvolvimento Agrário e, como eu falei, o fundo, né, Generosidade, onde a gente consegue reverter parte disso. O preço, se não me falha a memória, ele é uniforme, né? Qualquer hospedagem é o mesmo valor, né? E um valor mínimo de acordo com a estrutura. Por exemplo, né, as propriedades que são um chalé, em chalés, né, ela tem um valor máximo. Todos que são chalés vão praticar aquele valor máximo. Aquelas que são feitas em quarto colonial também tem um valor máximo dentro da estrutura do quarto colonial. Então vai variar de acordo com a estrutura que cada propriedade oferece. Quando eu fui, eu fiz o pacote completo. Era hospedagem, café da manhã, almoço, café da tarde. E quando a gente estava saindo, ela ofereceu um novo café, né? Então a gente volta uns quilinhos mais gordos, né? Mas é... O diferencial da Acolhida na Colônia, com certeza, é a alimentação, né? Acho que hoje a gente observa isso no site da Acolhida. Os maiores acessos que a gente tem é em relação à culinária. Inclusive, a gente disponibiliza alguns livros de receitas, né?
E eles fazem um sucesso enorme porque E um- aí está o nosso diferencial. E uma coisa legal que é assim, ó, né, que eu perguntei, nossa, o mel é daqui? Não, o mel é da vizinha aqui do lado. Quer dizer, essa troca que eles têm entre os produtos deles também, né, para todos ofertar um pouco de tudo, né? Em relação aos resíduos, né? Hoje a colhida, dos critérios para acessar esse fundo, né, é que as propriedades invistam cada vez mais, porque o diferencial da colhida é a produção orgânica, né, a questão da sustentabilidade, tanto ambiental, social, cultural e tudo mais. Então, parte, né, desse investimento tem que ser feito em relação à gestão desses resíduos. Então, tem várias formas de fazer isso, né? A gente tem alguns profissionais, essas consultorias especializadas surgiram justamente para isso. Tem os engenheiros agrônomos, né, que fazem esse acompanhamento. A gente investe também, né, nessas construções cada vez mais sustentáveis, né, o menor impacto possível ao meio ambiente. Então, a colhida tem essa preocupação. Então, a forma desses resíduos também varia de acordo com a infraestrutura, né? Então, isso também, enfim, é de acordo realmente com o que o agricultor tem de condições também em relação ao saneamento que a propriedade possui, enfim, isso varia bastante. Muito obrigado. Eu passo agora a palavra aqui para a professora Ivete, que tem também 2 perguntinhas para a senhora. Ok, boa noite a todos. Aqui acompanhando os trabalhos, aqui participando da mesa, eu observei a excelência a riqueza desses trabalhos, né? Então a gente observa aqui que esses trabalhos aqui que a gente viu como assim é como uma análise do ciclo de vida, né? Você lá na agricultura tem todo aquele processo. Aqui a professora Raquel coloca como trabalhar com esses resíduos, né? E hoje a preocupação é a gente ver como que nasce esse produto, todo o cuidado e até o descarte final, né? Fazendo até outros produtos aqui, como a professora Raquel e as colegas aqui colocaram muito bem, tá? A riqueza, quando a gente fala de uma universidade, é isso, o trabalho, né, que a gente vê desde a colônia, aqui dentro de uma universidade, com os conhecimentos científicos, né, e que a gente vai passando para os nossos alunos, né, para cada vez mais a gente ter esse aperfeiçoamento e que eles tenham essa vivência. Eu acho que foi muito rico esses 2 debates aqui. Bom, o professor Jairo também, ele faz uma pergunta para a professora Mariana, em termos de sucessão familiar. Qual é o percentual dessas propriedades envolvidas no projeto onde ocorre essa sucessão familiar e qual é o percentual de vendas para terceiros? Tá? E uma 4ª pergunta, ele fala assim que qual é a renda média anual ou mensal de uma pequena propriedade envolvida nesses projetos? Boa noite, professora. Obrigada. Então, a parte de pesquisa, né, isso é uma parte que a Colônia tem investido, porque muitas dessas famílias, eles são empreendedores, né, eles estão aprendendo a fazer essa parte de justamente pegar essas informações e transformar isso em oportunidade, né. Hoje a gente sabe que, dependendo da regional, a gente já tem em torno de 60% das famílias, principalmente aquelas que iniciaram o processo das encostas da serra, elas já têm 60% da família já retornando para a sua atividade principal. Então, a gente consegue, através de algumas pesquisas em parceria com a Universidade Federal, os institutos federais, a gente já tem alguns dados já tabulados nesse sentido. Em relação à renda, isso varia bastante, né? Em alguns municípios, por exemplo, como Urubici, onde parte da renda é mais vinculada à questão do turismo, a gente já consegue ter 80% da atividade já tendo um retorno muito rápido dentro da propriedade, mas em termos de números isso varia bastante, porque tem propriedades que oferecem uma maior diversidade de atividades e aí ela consegue ter esse retorno. Aquela propriedade que oferece alimentação, hospedagem, atividades de lazer, ela tem um rendimento maior. Então, 80% desse rendimento ela já consegue ter com atividade turística. Aquelas que ainda dependem um pouco mais da agricultura, né? Ou atividades mais de lazer ou mais sazonais, como é só alimentação, só o café, essa quantidade diminui. A gente tem em torno de 60% da renda vinculada à questão do turismo e a outra parte, 40%, em termos de agricultura. Mas isso varia em termos de números mesmo, isso varia bastante de acordo com a estrutura, a característica do município.
Muito obrigado, professor. Agora temos umas perguntinhas aqui para a professora Raquel. Uma aqui de Florianópolis mesmo, a Jennifer Duarte. Ela pergunta se esses briquetes podem ser usados em defumação de alimentos ou tem algum risco tóxico. Bem, Jennifer, aí eu vou ter que buscar a memória, uma conversa que eu tive com a minha tia quando eu fui visitá-la no interior, lá no Rio Grande do Sul. Eu cheguei na casa dela e ela tinha um varalzinho de casca de laranja e casca de bergamota secando. E bem na época eu estava estudando que nem uma louca as moléculas, né, que compõem a casca. E ela estava com aquela casca pendurada lá na casa dela. Eu disse, tia, para que é essa casca? Aí disse, eu utilizo para defumar algumas carnes que eu faço e também como combustível na lareira, enfim. Então, assim, nós temos uma cultura popular já que utiliza dessas cascas, né, para essa finalidade. Vejo que é necessário uma análise mais aprofundada disso. Então, nós pretendemos, né, realizar essas análises dos produtos que a gente está desenvolvendo. Ainda não foram feitas, né, mas nós pretendemos a desenvolver. Mas é muito provável que possa ser utilizado para essa finalidade também. Muito bem, muito obrigado. E agora o pessoal do Rio Grande do Sul está se interessando bastante pelo produto, professor. Olha só, o Luiz Eduardo, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, ele pergunta se há previsão de colocação do produto no mercado. Ele se interessou bastante. E a Kátia Moraes, de Bento Gonçalves, faz uma outra pergunta. Será que não tem como utilizar a biomassa de uva? Aqui em Bento Gonçalves tem muitas vinícolas. A potencialidade calorífera, será que seria a mesma também? Só testando. Já tem mais um mestrando Só temos, vindo aí, temos mais um trabalho, preciso de aluno. A biomassa, a gente precisa realmente estudar, né? Eu recordo vagamente das minhas aulas de graduação que os vinhos são ricos em fenóis. Isso pode ser um problema para a formação de combustível. Mas não dá para se descartar de imediato. Acho que precisa ser estudado com maior cuidado. Eu não recordo a outra pergunta. A outra pergunta é quando que o Luiz Eduardo, de Porto Alegre, pergunta quando que se existe já uma previsão para vender no mercado. Não, Luiz Eduardo, não existe. Não existe, mas vamos fazer um plano de negócio e vamos começar a pensar nisso mais seriamente. Lá, eu acho que aí está aí uma grande importância, que é chegar ao consumidor final. E vocês já ensinando como fazer também, não necessitando tantas, né, essa simplificação que a professora falou, de repente é algo de se fazer em casa também, né, com aquilo que se tem disponível. E, olha, Luiz Eduardo, vou lhe dizer uma coisa, o cheirinho é maravilhoso. Acho que a lareira já vai ficar bem cheirosa, pelo menos. Tá bom? Gente, eu queria agradecer essa primeira etapa, então, concluída, agradecer a todas as professoras, as estudantes, pelas palestras proferidas. Nós vamos agora passar para um vídeo direto de Porto Alegre, a PUC, onde a professora Liane Tabarelli vai falar um pouquinho de uma palestra rápida, são 8 minutos, que ela vai falar rapidamente sobre a questão legal disso tudo. Ok? Então, é bastante interessante, porque a gente tem que analisar também vivemos em sociedade, né? E por vivermos em sociedade, é interessante a gente observar os aspectos legais ligados ao turismo em meio rural. E ela escreveu um livro, inclusive, que trata sobre o assunto. Boa noite, com imensa satisfação. Eu estou aqui com os colegas no segundo seminário de Turismo e Sustentabilidade, agradecendo desde já o convite que me foi endereçado pelo professor Guilherme Buchmann. Eu sou Liane Tabarelli, sou advogada, doutora em Direito e professora adjunta da Escola de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Bem, na noite de hoje, mesmo que de forma breve, eu vou lhes apresentar o contexto legal que envolve a sustentabilidade ambiental e o turismo. Trata-se de um tema que me é muito especial,
tendo em vista que este ano de 2017 eu publiquei um livro envolvendo justamente o tema da sustentabilidade ambiental e os contratos agrários. Essa obra se encontra publicada pela Livraria do Advogado. Quando se fala em sustentabilidade, de imediato se pensa em preservação ambiental. Mas a sustentabilidade ela é muito mais complexa do que isso. E para que eu lhes traga apontamentos sobre essa temática, eu me valho das lições do professor Juarez Freitas na sua obra Sustentabilidade e Direito ao Futuro, que foi publicada pela editora Fórum. O professor Freitas, ele sinaliza que a ideia de sustentabilidade perpassa por várias dimensões. A compreensão do que é sustentabilidade e o que sejam condutas sustentáveis necessariamente deve se dar sob análise de um viés econômico, social, jurídico-político, ético e ambiental. Ele adverte que essas múltiplas dimensões são interdependentes, ou seja, uma não existe sem a outra. E o que seria então sustentabilidade econômica? A ideia de se aliar o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental. Isso em especial no âmbito da iniciativa privada, por exemplo, com o tratamento de resíduos sólidos que são fruto de uma produção industrial, a título exemplificativo. A ideia, por outro lado, de sustentabilidade social representa entre nós que as sociedades que têm uma maior harmonia no sentido de que haja igualdade de oportunidades são tendencialmente mais felizes e degradam menos o meio ambiente. Por exemplo, se é garantido o acesso ao direito à moradia de uma forma mais saudável e uma forma mais viável para um número grande de pessoas, a probabilidade é cada vez menor que elas acabem realizando ocupações irregulares de terrenos e com isso nós temos uma promoção ambiental ou no mínimo uma menor degradação do meio ambiente. A ideia de sustentabilidade jurídico-política, ela representa os instrumentos normativos, ou seja, o Estado tem que se valer de legislação e de políticas assistenciais que promovam a ideia ambiental, não só de cunho educativo, mas a promoção é inclusive nas suas ações no campo pragmático, ou seja, por exemplo, em licitações sustentáveis, onde em determinados certames públicos se consagre como licitante vencedor aquele empreendedor que ele, na sua produção, de alguma forma promova critérios que venham a atender o meio ambiente ou posturas que atendam a criação de dejetos o menos nocivos possíveis para o meio ambiente. A sustentabilidade ética, por outro lado, ela representa o cuidado com o outro, o cuidado que o homem tem que ter com a natureza, mas não só com a fauna e com a flora, mas com cuidado com aqueles que sequer estão entre nós, com as gerações vindouras. Por isso a necessidade que nós nos utilizemos os recursos naturais postos hoje de forma a atender à demanda atual, mas sem exaurir, sem causar escassez e fome para gerações futuras. E por fim, a ideia clássica de sustentabilidade é a ideia da sustentabilidade ambiental, a promoção e a preservação do meio ambiente. A sustentabilidade, então, a partir dessas múltiplas dimensões, deve ser compreendida como um valor a ser perseguido, um objetivo da República Federativa do Brasil em toda e qualquer atividade, atividade pública, atividade privada, dos empreendedores, dos contratantes, dos proprietários de terra, dos agricultores, daqueles que promovem o turismo nos grandes centros urbanos, o turismo rural. Trata-se de um princípio a nortear todas as nossas ações, uma regra a ser observada e um dever a ser cumprido. Porque
esse direito ao meio ambiente ecologicamente saudável, equilibrado, ele produz efeitos de forma vertical e horizontal. Porque na lei brasileira, o direito ao meio ambiente é considerado um direito fundamental do ser humano. Um dos principais direitos entre nós, previsto na Constituição Federal de 88. E a produção dos seus efeitos deve se dar vertical e horizontalmente, o que significa dizer vertical a partir de ações do poder público para com a coletividade e horizontalmente entre os iguais, entre os particulares, durante as suas atividades cotidianas, certo? Pois bem, nessa linha, a primeira norma com a qual nós nos deparamos, que versa sobre a tutela ambiental, é, sem sombra de dúvida, a Constituição Federal de 88. A cabeça, o caput do artigo 225, que adverte que toda a população, todo e qualquer cidadão brasileiro tem um direito assegurado, um direito fundamental, um direito inerente à condição humana, qual seja a da tutela de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, saudável, sadio, e que a promoção desse direito é de responsabilidade tanto do poder público quanto da coletividade como um todo. Trata-se, assim, no entender de alguns, de um direito-dever. Se todos têm esse direito garantido pelo Constituinte de 88, por outro lado, deste direito corresponde o dever de promovê-lo, cuidando da natureza em toda e qualquer ação humana, para que as gerações presentes e as gerações futuras tenham a fauna e a flora garantida de forma a propiciar uma vida digna. Trata-se da denominada equidade intergeracional, o cuidado com o outro que pode ser fauna, pode ser flora, pode ser geração presente, como nós que cá estamos, ou aqueles que sequer ainda concebidos foram, mas que têm direito sim, quando estarem entre nós, a ter alimento, a ter água, a ter luz solar, a ter um ar com uma qualidade adequada para respirar e assim sucessivamente. E desta forma, para que esse direito se implemente, se torne efetivo, a Constituição Federal, no parágrafo 1º, inciso 6 do artigo 225, pontua que cabe ao poder público educar, promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e conscientizar publicamente para a preservação do meio ambiente. E isso cabe tanto ao poder público quanto a qualquer um de nós. Imaginem os colegas como empreendedores no ambiente. Boa noite. Bom, dando prosseguimento, então, ao nosso seminário, eu gostaria de agradecer à professora doutora Liane Tabarelli, excelente contribuição, e eu acredito que essa primeira etapa que nós tivemos aqui foi justamente a máxima do aproveitamento da eficácia horizontal, onde iguais se preocupam com a sustentabilidade. Claro, sempre dentro das políticas públicas, mas a gente pode observar justamente na acolhida da colônia e com as atividades desenvolvidas aqui pelo pessoal, justamente pela universidade em relação aos briquetes, ao aproveitamento, então, desses recursos que são gerados nas propriedades rurais, nada mais é do que a horizontalização dessa responsabilidade de nós, como cidadãos, nos preocupando justamente com a qualidade de vida nossa e das futuras gerações. Nós estamos aqui com a mesa reformulada, trocamos as pessoas que estão nos acompanhando agora nessa terceira e última fase do nosso seminário de turismo e sustentabilidade. Nós estamos com a professora Valdirene Campos, a nossa querida Leninha, que é turismóloga e coordena o curso de gastronomia na Unisul Tubarão. E ela veio aí enfrentando a 101, né, professora, para prestigiar e também formar a nossa mesa. Temos também aqui com a gente o professor Jean Firmino,
e a Fernanda Firmino também, que vão apresentar um trabalho ao vivo, encerrando o nosso, a última etapa, digamos assim, do nosso seminário. Nós vamos então passar diretamente agora a palavra para o Jean e para a Fernanda, para os professores, que eles vão então trabalhar dentro dessa nossa terceira etapa, que é a apresentação dos trabalhos. O projeto que eles têm é o impacto das atividades turísticas, recreativas e esportivas na bacia hidrográfica do Rio das Antas, bacias contíguas e afluentes do rio Peperiguaçu. Professor Jean, a palavra está com o senhor. Olá, uma satisfação, professor Guilherme, professor Leninha, a todos que nos acompanham, aos demais colegas, alunos, enfim, é uma satisfação fazer parte do segundo seminário de turismo e sustentabilidade. O projeto, o artigo que a gente vai brevemente relatar para vocês, ele é um resultado de um projeto muito maior, que a gente já desenvolve há 2 anos, envolvendo 20 profissionais, pesquisadores, tanto da Unisul quanto de outras universidades públicas, privadas, comunitárias, e ele tem um enfoque bastante interessante. Esse projeto maior, ele está ligado diretamente ao plano de bacia hídrica do rio Antas, bacias contíguas afluentes e do rio Peperiguaçu. Ele envolve diretamente uma equipe da Universidade FAI, que é coordenada pelo professor Anderson Roeden, e eles estão baseados tanto em Chapecó quanto em Ituporanga, bem no extremo oeste catarinense. E o objetivo fim era estudar de forma bastante ampla toda a bacia hídrica. E dessa forma, entrou de forma transversal a demanda do estudo de turismo, cultura e esporte, por uma questão de estar vinculado aos recursos múltiplos em relação à água. Um outro destaque é que esse projeto ele é fomentado pela FAPESC, é importante a gente dar esse destaque porque a gente precisa muito desses fomentos, desses recursos. E uma outra curiosidade, esse projeto vinculado à bacia hídrica do Rio das Antas, ele envolve 10 áreas do conhecimento, uma relação interdisciplinar, multidisciplinar, e isso gera uma matriz de conhecimento bastante avantajada, do qual a gente vai relatar em outras oportunidades e com outros trabalhos. E um destaque antes que eu passe para a Fernanda, é importante relatar de que esse estudo, essa abordagem do turismo sobre o enfoque da sustentabilidade e do cuidado de preservação com a água, até porque a gente passa por momentos críticos nos últimos 10, 15 anos no país, é de que essa abordagem, métodos e técnicas aplicados, ele é inédito no país e deve ser replicado depois para todas as outras regiões hidrográficas, tanto do Estado quanto do país. Eu passo a palavra para a Fernanda agora. Excelente, professor Jean, obrigado. Lembrando que a Fernanda Bonato Firmino já foi nossa aluna no curso de turismo lá nos tempos de norte da ilha, né? Já, 13 anos já. 13 anos já, mas não parece, né? Que começou muito cedo, né, Fernanda? Isso, e hoje também ela é acadêmica novamente aqui na universidade, no curso de Direito, é isso, né? Isso. Muito bem, Fernanda, seja muito bem-vinda, a palavra está contigo. Muito obrigada, boa noite a todos, agradeço a oportunidade. Esse estudo, ele é muito importante a gente destacar que muitos estudos já foram elaborados, né, planos de bacia hidrográfica, e nunca o turismo figurou de forma tão abrangente. Então, isso é uma forma inovadora do turismo aparecer nesse estudo. A gente buscou contextualizar essa relação do turismo com os recursos hídricos, com enfoque em legislação e normatização. Então, a gente lembra que impacto, quando a gente trata do tema do artigo, que são os impactos das atividades turísticas, esportivas e recreativas na bacia, a gente lembra que o turismo ele se refere à relação do turista com a localidade, os impactos que essa relação gera. Então, quando o turismo ele começa a se desenvolver, começam a aparecer os problemas e os impactos. Lembrando que os impactos também são positivos, no que se refere mais à parte econômica, né, desse desenvolvimento. Então, alguns municípios catarinenses eles têm potencial para se desenvolver, eles têm interesse porque eles têm atrativos, eles têm paisagens, mas muitos deles, alguns deles, né, começaram que já se beneficiaram, começaram a sofrer com alguns desses impactos resultantes da falta de planejamento. Problemas relacionados diretamente com a sazonalidade. Então, a gente tem aqui o exemplo de Florianópolis, que
exemplo clássico, né? Falta d'água, esgotamento sanitário, distribuição de energia elétrica, transporte coletivo, a mobilidade urbana, e isso se sobrecarrega e acaba interferindo na vida da população residente. E também acaba sendo um transtorno para a população flutuante que visita a cidade. Em virtude disso, dessa realidade, o conceito de desenvolvimento sustentável começou a ser replicado também para o turismo. Então, a prática do turismo sustentável, ele precisa, para que o turismo seja sustentável, precisa preservar os recursos naturais, históricos, culturais, senão a atividade entra no risco. Ainda que pareça óbvio, mas isso se faz necessário porque a gente evidencia de que se cuida muito pouco ou quase nada dos recursos múltiplos, dos quais a relação entre meio ambiente, água, por exemplo, e até o próprio usuário, o próprio turista. Então, para iniciar, a gente definiu a população flutuante, e aí, para que entendam o que é a população flutuante, existe a população residente e a população flutuante, que são as pessoas que fazem uso temporário da infraestrutura do município, e geralmente elas se alocam em hotéis, pousadas, nos meios de hospedagens. Então, observamos também o conceito de capacidade de carga, que é a população máxima que uma área consegue suportar para que não comece a causar esse tipo de transtorno. Observamos também a segmentação turística, que se refere à identidade do município. Todos os atrativos, procuramos ser de forma bem abrangente os locais, objetos, as manifestações culturais que podem ser consideradas atrativos. Os equipamentos turísticos, que aí entram os meios de hospedagens. Pesque Pague, termas, espaços esportivos ao ar livre. Também consideramos a categorização que o Ministério do Turismo faz para cada município, que já foi realizada. Então, os municípios foram categorizados com as letras A até E, onde A é o mais que possui um grau de desenvolvimento maior e E um grau de desenvolvimento menor. Também observamos o mapa do turismo de Santa Catarina, e esses 35 municípios que compõem a bacia hidrográfica, eles pertencem a 2 regiões turísticas. Para quem é fora de Santa Catarina, saiba que então existe o Vale das Águas e Caminhos da Fronteira. Esses municípios foram agrupados conforme as suas características. Bom, esse diagnóstico ele resultou numa matriz, que é um resumo de todos esses dados que foram levantados. Então, cada ambiente, cada município tem o seu número de população, de residentes, número de atrativos, meios de hospedagens, os leitos disponíveis em cada município e o impacto que causa no município com essa ocupação 100%. Quanto é que representa esse consumo e essa geração de resíduos, né, que pode impactar na cidade. Então, como resultado, nós temos, nessa região, são 6 segmentos turísticos. O desenvolvimento turístico é predominantemente baixo, o grau de desenvolvimento. Ou seja, bastante potencial em função do planejamento e de investimentos. Resta saber se será planejado e se vai receber fomento e investimento. Que é uma das preocupações maiores, né? Porque muitas vezes o turismo começa a se desenvolver sem um inventário, sem um planejamento. A questão de vamos abrir um hotel, vamos abrir um restaurante, não tem estrada ainda, né? Mas já tem hotel. Então a região é muito rica, ela tem muitos atrativos naturais, ela tem muita cachoeira. Hoje realizam em sua maior parte atividades recreativas e esportivas. Então, foram estudados 383 atrativos, foram 570 atividades mapeadas. Em sua maior parte, elas são atividades de baixo impacto. Aí, como exemplo, a gente tem o banho de rio, acampamento em margem de rio, boia cross, canoagem, canionismo, cachoeirismo. Então, são 570 ocorrências de atividades. Algumas delas consideradas de alto impacto, são 31 pesque-pagues na região, e a preocupação é com o manejo e limpeza dos peixes, pois a fiscalização existe para esses estabelecimentos, mas nem sempre ela é cumprida, né? Nem a regulamentação não é cumprida. Os os parques aquáticos também foram analisados, os hidrotermais e hidrominerais também.
A preocupação em relação a esses equipamentos é em relação ao elevado e constante consumo de água, e como é que essa água é descartada, se há alguma reutilização da água, ou se ela apenas, a hora que a temperatura baixa, se ela é descartada sem nenhum critério. A ocupação de margem de PCH, lá existem muitas PCHs, que são as represas para geração de energia. Então, as pequenas, né? Que são... Isso, pequenas, central hidrelétrica. E essas margens dessas represas, elas são ocupadas, elas têm sido ocupadas, elas têm alto potencial turístico, porque a região, tem algumas regiões que não tem nenhum atrativo, então essa represa se tornou um atrativo para uso para pesca, motoaquática, canoagem e o próprio banho. Então, a preocupação é com esgotamento sanitário sem tratamento, que pode ser isso. O uso de moto aquática, barco e lancha nos rios e nesse tipo de ambiente também de represa, pela preocupação com o derrame de combustível, porque alguns motores eles derramam. Então, os meios de hospedagens, nós encontramos 90 meios de hospedagens, onde são 15.083 leitos disponíveis, e isso impacta de forma, se a gente for analisar, 202 litros de consumo diário por habitante, que é a média aqui de Santa Catarina em 2013, então nós temos um resultado de mais de 3 milhões de litros de água por dia de consumo. Nós encontramos 10 pontos em que a qualidade da água não inviabiliza a atividade turística, em decorrência de outras atividades que acabam poluindo o ambiente. Então, existem cachoeiras que têm potencial, mas que as pessoas não podem se banhar porque a água apresenta odor, uma contaminação elevada. Então, só finalizando, se confirma o baixo grau de desenvolvimento turístico da região, pouca infraestrutura turística foi observada, a fim de mitigar esses conflitos gerados pelo múltiplo uso das águas, nós sugerimos que o turismo seja inserido nesses planejamentos, a atividade do planejamento turístico seja inserida junto a outros planos, né, plano de diretor, mobilidade ambiental, saneamento, e isso não foi observado na região. Gente, bom, parabéns pelo trabalho de vocês, e é um trabalho que a gente vê que pode ser replicado para todo o Brasil, e as prefeituras devem aproveitar esse levantamento também, né? Porque muitas vezes o que a gente observa é que vai trocando o cenário político e se inicia do zero como se nada tivesse sido feito. E o bacana é disso, justamente de ter partido das universidades, das pessoas que têm digamos, a obrigação, né, de geração e distribuição do conhecimento. Isso não é mais uma marca de um partido, né? Isso é uma marca da população, né? Porque nós somos a população. E é interessante porque muitas vezes o turismo pode ser a saída para municípios que estão já com alguns outros problemas devido a diversos fatores. Porém, se não for feito um levantamento correto, um inventário correto, um planejamento, essa saída pode se tornar exatamente o contrário, né? Pode se transformar no caos total, e o que a gente observa desde imobilidade até a poluição e perda total desse atrativo turístico e, consequentemente, falência múltipla, e é uma reação em cadeia, né? Vai um derrubando o outro. E nesse circuito onde as águas estão tão em evidência, se a água não estiver boa, não tem condição do turismo continuar. Né? Eu agradeço imensamente a participação de vocês, o artigo está maravilhoso, ele vai estar publicado lá na nossa revista também em breve, né? E parabéns mais uma vez pelo trabalho, espero continuar, que esse trabalho continue, né, nas outras regiões do nosso Brasilzão. Gente, a gente já vai fazer daí as perguntas e a discussão após ouvir os outros dois trabalhos, que são trabalhos de acadêmicos, e de professores ou de já formados pela Unisul também, no caso são 2 egressos da Unisul aqui. O próximo, a gente vai dar o início aqui, só um momentinho. Espera aí que agora às vezes eu me perco aqui, né? É o Matheus agora. O Matheus, ele foi aluno da universidade, foi aluno da Unisul, se formou agora há pouco, foi o ano passado, ele é engenheiro.
e ele traz para nós o descobrimento dos clientes de energia solar fotovoltaica na Grande Florianópolis, utilizando o método, então, de Customer Development, que é o de desenvolvimento dos consumidores, né? É bem interessante esse trabalho, porque a energia solar, nós moramos num país que está enfrentando agora, novamente, pela seca, uma violenta crise energética. Nós todos receberemos, no próximo mês, uma bandeirinha vermelha, não é partidária, mas é uma bandeirinha vermelha que vai nos doer no bolso, porque nós entramos na bandeira amarela do consumo, porque está faltando energia hidrelétrica no país que mais sol tem. Ora, se não chove, está tendo sol. Se tem sol, tem energia, mas nós não a utilizamos. Então, esse é mais um trabalho que visa justamente esclarecer essa possibilidade, e está faltando um pouco de tudo, né? Um pouco de incentivo dos órgãos governamentais, e também as próprias empresas ainda estão importando muito material, o que acaba encarecendo essa energia fotovoltaica. Então, vamos dar início à apresentação do nosso amigo Matheus Seleme Heitzen. Matheus Seleme Heitzen, eu sou engenheiro de produção. Eu desenvolvi esse artigo, que é um estudo de caso sobre o descobrimento dos clientes de energia solar fotovoltaica na Grande Florianópolis, utilizando o método Customer Development. Foi um estudo de caso realizado junto à empresa Dayback, o produto exclusivamente o sistema solar fotovoltaico on-grid. Esse estudo foi desenvolvido pela necessidade de desenvolvimento do público-alvo e a definição dos nichos de mercado que teriam uma maior conversão de venda. Então, esse seria o objetivo do trabalho, né? Outra delimitação do assunto, a gente está falando exclusivamente do subgrupo B, da Celesc e comercial. O porquê disso é devido às maiores tributações, falando principalmente do ICMS, que é 25%, né? Então, esse mercado, propriamente, ele tem a tarifa mais cara do mercado aqui da região e automaticamente teria uma viabilidade econômica mais atrativa para estar implantando o projeto. Por se tratar de vendas complexas, o conceito que a gente utilizou foi o Spin Selling, né, do autor Neil Hackman, justamente interagindo com o Customer Development, justamente buscando desenvolver esse método, né, através do Customer Discovery, e está validando ele justamente com a conversão da venda. Então seria só até essa primeira metade da figura, Iteration. A Dayback, então, é uma empresa de base tecnológica com foco em transformar a energia em um dos pilares de estratégia dos clientes comerciais e industriais, né? Mas, como eu falei, a gente está falando só do produto, o sistema fotovoltaico on-grid. A Dayback ela é uma startup, né? Então a gente busca um modelo de negócio que possa ser replicável e escalável, né? Então, justamente nesse estudo a gente está tentando fazer a descoberta dos clientes e a validação, né? Seria a relação com o Customer Development. E diferente das empresas que elas executam esse modelo com o objetivo de estar escalando o negócio. O processo que a gente utilizou foi dois momentos, seriam dois setores, que é o pré-venda e o vendas, né? Então a gente tem todo aí o fluxograma desde a prospecção, passando os leads por dois filtros, que são uma série de perguntas, né, buscando identificar esses clientes. A partir disso, no filtro 2, a equipe de pré-venda já faz uma ligação para o cliente, buscando um agendamento. Esse agendamento seria onde a equipe do pré-venda estaria passando o bastão para a equipe de vendas, onde a equipe de vendas ela vai até o cliente, uma reunião presencial, né, e buscando estar desenvolvendo uma proposta comercial o mais personalizada possível para esse cliente. Os processos a gente desenvolveu através da
ferramenta 5W2H, né, onde cada etapa a gente pode observar a atividade que é discriminada, quem, o que, para quem, por quê, como, quando e onde, né? Seria a ferramenta 5W2H. Posteriormente isso a gente tem as etapas do filtro 1, filtro 2, que ainda estão com o pré-vendedor, né? E posteriormente é isso, a etapa, como eu falei, do agendamento, que é onde o pré-vendedor passa o bastão para o vendedor, né? Quando tem esse agendamento, a equipe de pré-vendas ela encaminha um e-mail solicitando a fatura, né, para que possa estar sendo realizada a proposta comercial, e ela faz o follow-up buscando confirmar essa reunião para o vendedor ter êxito na visita, né? Então, da equipe de pré-vendas, de vendas também foi realizado o fluxograma com os processos, né, com 5W2H. Então, ele é feito a apresentação conforme as duas mapeadas e propostas, né? Isso a gente utiliza a ferramenta SpinSeg, né, buscando identificar as necessidades e os problemas do cliente. Após isso, a gente apresenta a proposta comercial e aguarda um feedback do cliente para estar personalizando mais ainda essa proposta e estar buscando a conversão da venda, que é totalmente o objetivo do estudo, né? Aqui também, mais explicitado o 5W2H nos processos. Aqui está a parte dos filtros 1 e 2, né, quando os filtros são descartados e posteriormente isso eles são o tempo de resgate para estar tentando converter novamente essa venda, né? Nos filtros ali, basicamente a gente busca identificar os clientes pelo horário de consumo, área de telhado, todos esses aspectos que viabilizam o projeto e buscando identificar cada vez mais o cliente, né? Então, no início do trabalho foram 12 mercados, né, que a gente mapeou através dos KNAIs, certo? E a ferramenta de prospecção que a gente utilizou foi o NEWI, que é uma ferramenta de Business Intelligence, então com o objetivo de estar mapeando todos esses mercados, né? Posteriormente a isso, a gente definiu os 4 mercados que estão mais quentes aí para estar tendo essa conversão na venda, né, que foram os hotéis pequenos e pousadas, padarias, postos de gasolina e supermercados. Aí, através do KNAI, né, região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, posteriormente a isso, só Santa Catarina e Florianópolis, enfim. Aqui o tempo que a gente levou basicamente para o funil de vendas, então filtro 1 e 2 em uma semana, apresentação da proposta, envio da proposta ajustada, negociação, envio do boleto e a venda propriamente dita, né? O gargalo principalmente a gente está justamente nessa parte do filtro 2, onde a equipe de prospecção está efetuando essa ligação para o cliente e buscando o agendamento. Então, como conclusão do trabalho, a gente teria análise dos resultados ali do período inicial do primeiro semestre de 2017. Então, como a gente percebe o número de ligações e as aplicações do filtro 2, que já né, com essa ligação, então é um número bem inferior à aplicação do filtro 2, então a gente observa novamente o gargalo aqui do processo, né, do modelo. Agendamentos por mês também seriam a quantidade que a equipe de pré-vendas conseguiu efetuar para o vendedor tá indo até o local do cliente, e os qualificados são já quando o vendedor foi até o cliente, foi realizada a reunião e é dado o feedback do vendedor, né?
Então aqui a gente tem uma análise de resultados também da evolução dos agendamentos nesse período. Aí já a gente tem os 3 mercados que são os principais, que tiveram os melhores resultados, que foram os postos de gasolinas e os supermercados, né? Outro ponto fundamental foi o mercado de padarias, que foram pivotados, né? Que foram tirados fora devido o negócio não ter convertido a venda devido à área de telhado. Então eles têm um consumo muito alto e basicamente o telhado é muito pequeno. Então os 2 principais foram postos de gasolina e supermercados. Então, com conclusão do trabalho, a gente teve ainda o tempo de venda mais rápido do supermercado e dos postos de gasolina, né, onde a gente teve ainda do supermercado um período de 1 a 3 meses, 50% aí dos agendamentos, tendo um melhor resultado falando de conversão de venda e comprovando o modelo de venda. Bom, temos que agradecer ao Matheus, né? Excelente trabalho que a gente vislumbra. Eu não sei, eu acho que essa baixa conversão de pousadas, hotéis, pequenos hotéis, ser tão pequeno, né? Essa baixa conversão, provavelmente seja sazonalidade, né, pessoal? Porque supermercado e posto de gasolina, todo mundo come, todo mundo abastece carro. Então, eles não têm uma quebra tão grande durante o ano. Agora, para um hotel, para uma pequena pousada, ter esse recurso de volta, trabalhando principalmente 4 a 5 meses por mês, seja na serra ou seja aqui no litoral, é complicado, eu acho, resgatar, né? Então, de repente, é algo que futuramente vai mudar e a gente sabe que o investidor, o empresário de um pequeno meio de hospedagem, ele passa bastante trabalho por qualquer investimento que ele vai fazer. Imagina um investimento desse porte, mesmo sabendo que o retorno virá em economia energética, né? Nós temos como último trabalho apresentado hoje o trabalho do Wagner Luciano, professor Wagner Luciano de Andrade. Ele vai trabalhar com a gente o patrimônio geológico enquanto paisagem de aproximações, distanciamentos e reaproximações entre o tempo da Terra e o tempo do homem, o geoturismo e o ensino de ecologia, geografia e história. Bom, é um trabalho bastante bacana, nós já vamos iniciar aqui a apresentação. Vou começar com o vídeo e logo vou passar então para o PowerPoint aqui junto. Não, só um pouquinho que eu... Falha técnica, não é esse o vídeo. Vamos lá, agora sim. Boa tarde, meu nome é Wagner Luciano de Andrade, eu sou graduando em turismo pela Universidade Sul de Santa Catarina, Unisul, e vou apresentar um artigo aí no âmbito do 2º Seminário de Turismo e Sustentabilidade, com o título Patrimônio Geológico enquanto paisagem de aproximações, distanciamentos e reaproximações entre o tempo da Terra e o tempo do homem. 2 pontos. O geoturismo e o ensino de ecologia, geografia e história. Esse artigo foi escrito por mim, pela doutoranda do IGC-UFMG, Ludmila de Miranda Rodrigues Silva, e pelo professor Antônio de Paiva Moura, que é professor aposentado do Centro Universitário de Belo Horizonte, com formação na área de história. Então, em 10 minutos, eu pretendo apresentar para vocês os pontos principais desse artigo. Vamos lá. A gente começa trabalhando o conceito de patrimônio geológico. Aqui a gente tem uma imagem. Patrimônio geológico é todo aquele patrimônio associado à crosta terrestre e que vai contar aí o legado histórico de formação do planeta Terra. Ok? Esse patrimônio, principalmente, atualmente tem sido ressignificado para o turismo e para a mineração. Na sequência, a gente entende, então, o patrimônio geológico como uma perspectiva de desenvolvimento regional sustentável. E aí a gente vai ter os conceitos de geoconservação, geoturismo, geoparque, todos dimensionados dentro de um recorte espacial que seria o território. Na sequência, a gente entende o patrimônio geológico, né, dentro de um contexto maior, que é o de patrimônio natural, onde se preserva a biodiversidade e a geodiversidade. Biodiversidade, diversidade de vida, e geodiversidade, a diversidade do meio físico. Tudo isso como elementos de conservação da natureza. Na sequência, há aqui uma imagem onde a gente vê todo o
relevo da cidade do Rio de Janeiro, onde a gente entende o patrimônio enquanto componente da paisagem, aqui especificamente o patrimônio geológico, enquanto componente da paisagem cultural urbana da cidade do Rio de Janeiro. Na sequência, a gente pode perceber o mesmo recorte espacial, cidade do Rio de Janeiro, tendo ao fundo o Pão de Açúcar, num momento antes, em tempos pretéritos, sem ocupação humana, e atualmente com os bairros ali, com destaque ali para o bairro da Urca. Né? E aí a gente entende a paisagem como aquela que aproxima, distancia e reaproxima, né, natureza e homem. Na sequência, a gente tem um slide mostrando, né, que uma paisagem natural, ou seja, que existe sobre a crosta terrestre, ela vai apresentar ao longo aí de tempos diferentes permanências e rupturas, mudanças, né, onde o homem vai configurando um novo legado à paisagem. Na sequência, a gente tem aqui, né, um dimensionamento do tempo da Terra, que é uma escala diferente do tempo do homem, onde a gente pode entender em escala de milhões, de milhares a milhões de anos, desde a formação do planeta até o aparecimento das formas de vida, dentre elas o homem. Na sequência, a gente tem o contraponto, que seria o tempo do homem, o homem é recente na história planetária, mas já tem todo um legado. Aqui, só para a gente entender, né, o homem está recente em toda essa ordem, que seria desde a formação do planeta, a gente tem toda uma escala de milhares e milhões de anos até o homem, que é um fato recente na história planetária, como eu já havia dito. Aqui a gente já entra no conceito de geoturismo, que seria a apropriação dos elementos geológicos. Aqui a gente tem uma visitação nas cataratas do Iguaçu. Dentro dessa questão de geoturismo, a gente tem o geoturismo aí conectando-se ao turismo cultural, ao ecoturismo e ao turismo de aventura. E temos aí alguns elementos que a gente não tem tempo, mas que são importantes para se pensar o geoturismo. A questão de definição do geoturismo, né, os termos mais importantes no geoturismo, que é geossítio, geodiversidade e geoconservação. E aqui a gente já caminha para entender a visitação turística ao patrimônio geológico ou o geoturismo dentro das áreas do conhecimento. Aqui a gente traz o geoturismo aplicado à ecologia. A gente veio à Serra do Curral com os impactos da mineração, pensar os impactos ecológicos, principalmente da mineração e da apropriação inadequada do patrimônio geológico. Na geografia a gente vai entender, a partir de uma visitação no sítio geológico, a questão do entendimento do relevo e das dinâmicas que se sobressaem sobre a crosta terrestre. E por último a gente entende aí o geoturismo, né, o legado histórico do homem na apropriação do relevo, das formas do relevo e dos elementos naturais. Aqui são as referências do trabalho. Creio que, né, em decorrência do tempo que é curto, tenho apresentado um panorama geral, né? Espero que vocês gostem da leitura, quem se interessar pela leitura do artigo. Agradeço a todos, uma ótima tarde e agradecer pela oportunidade de apresentar esse artigo no seminário. Bom, o tempo é curto, né? Mas a gente pôde observar que o professor Wagner nos traz um excelente trabalho, um excelente artigo, trabalhando toda a questão da geologia, né, e a importância para o turismo e até a questão da gente visualizar como é pequena a nossa participação na Terra durante esses milhões de anos, e que estrago nós já fizemos, né? Eu vou passar aqui, então, a palavra para a professora Leninha, que é a nossa convidada aqui, direto de Tubarão City, né? E para ela, então, colaborar com a gente em relação a esses últimos 3 artigos que a gente pôde observar, tanto do professor Jean e da professora Fernanda, quanto do professor Wagner e também do Matheus, que é o engenheiro recém-formado aqui pela Unisul também em relação às energias sustentáveis. Professora Leninha, a palavra com a senhora. Bom, boa noite, né? Obrigada, Guilherme, pelo convite de estar aqui participando desse seminário, né, de turismo e sustentabilidade. Foram tantos, assim, trabalhos bons, né? Já também aqui assistindo um finalzinho já também do projeto Acolhida na Colônia, que a gente já conhece, já trabalha também, alguma coisa lá no Sul, né? E também a área da química, né? Aprendemos coisas maravilhosas aqui, né? Não é mesmo? Hoje, sobre a questão dos experimentos, das pesquisas que hoje também foram apresentadas, né? Bom, mas partindo para esse segundo bloco, né, e especificamente assim o que foi apresentado sobre a questão da legislação, muito bom, né, com a professora Liane, eu acho que é extremamente importante, né, falando-se em turismo, a gente
falamos aqui de impactos, e esses impactos, então, nós temos assim não somente, né, os impactos econômicos, mas também os sociais, os ambientais e os culturais, né, que a gente não pode deixar de lado. Mas, infelizmente, ainda, né, se pensa em turismo, se pensa apenas na questão econômica, né? Na questão econômica, deixa eu ver o que eu posso falar. Na questão econômica, então, ou política, principalmente, justamente porque hoje, né, a grande maioria, em épocas de eleições, que foram falados aqui, enfim, o plano de governo, entra ali o turismo, entra a questão, porque vão gerar emprego, renda, enfim, né, mas não se pensa no desenvolvimento e na implementação de um turismo devidamente sustentável, planejado, que tenha um plano de desenvolvimento, né, e em políticas, né, que eu também fiz várias anotações aqui. Eu acredito que tudo acaba caindo ali na questão das políticas públicas, né, porque é muito fácil subir num palanque e falar que a gente vai investir, porque a nossa cidade tem muitas belezas naturais, que é outra questão também que se vende muito em relação ao turismo, apenas as praias, as belezas naturais, enfim, ou o atrativo que se tem, mas se esquece dessas políticas, desse plano de desenvolvimento para esses atrativos, né, ou seja, utilizando eles hoje, mas preservando para as gerações futuras. Esse é a grande questão da sustentabilidade, né? Professor Leninha, só para ter uma ideia, o professor Anderson, que é de Itapiranga, ele fazia observações em relação à falta de integração dos planos, Guilherme, porque a gente, se falar de planejamento no turismo, a gente encontra o Estado bem planejado sobre muitos aspectos. Porém, na hora que tu começa a fazer o alinhavo com plano de mobilidade, plano de saneamento, ou subplanos ou frações do plano de turismo, por exemplo, que é sinalização, o funcionamento básico das instalações, não existe. E aí, quando tu parte para a questão de sustentabilidade, tu cai na questão dos custos econômicos ou ambientais, não se discute isso, Guilherme. Então, isso é que chama muita atenção na tua abordagem. E ele, como vem da área de engenharia agrônoma, fazendo esse link com água, tu começa a ter outras perspectivas de um bem que todo mundo deveria cuidar e que aparentemente seria natural, seria óbvio, mas as pessoas não abordam. Até uma questão importante disso que tu falou agora, uma notícia de última semana aqui na nossa região. O aeroporto, né, o Hercílio Luz, ganhou agora a nova marca, né, do Floripa Airport, que em 2 anos a previsão é da Swissport ampliar 4 vezes a capacidade, no mínimo. Aí eu pergunto, mas nós teremos 4 vezes mais água? 4 pontes a mais para sair aqui da ilha, para ir para o continente? Nós teremos 4 vezes transporte marítimo? Nós teremos 4 pistas saindo do aeroporto para chegar até a Beira-Mar Sul? Poxa, provavelmente o aeroporto vai ficar pronto antes da duplicação que leva do aeroporto até a Baía Sul. Então, se a gente parar para pensar, são políticas diferentes, de visões diferentes. Eles estão se preocupando com o aeroporto, lógico, vai ser botar a gente para dentro da ilha. Tá? Mas e o que essas pessoas vão fazer? Será que elas voltam depois que falta água, por exemplo? Tá? Então é coisa que a gente vai ter que se preocupar também, né? Isso, então, justamente, Guilherme, a preocupação não seria, neste caso, aí só a ilha, porque se está ampliando 4 vezes mais, e o Jean estava falando da questão das políticas lá, né, e da integração, você está falando das demais secretarias, enfim, quando existe um desenvolvimento local. Mas é mais sério ainda, porque nós temos políticas nacionais, que muitas vezes se faz um plano de desenvolvimento turístico local não atrelado e não alinhado ao plano nacional, já começa estadual, e esse estadual ao federal, né? Então, neste caso do aeroporto é pertinente, porque a grande preocupação, e entra o que a Fernanda, inclusive, tem, né, foi pesquisado, é a capacidade de carga, mas a capacidade de carga não somente aqui
da ilha, de Florianópolis, da grande Florianópolis, mas de todo o estado de Santa Catarina, porque ali é um portão de entrada, né, que vão chegar ali, vão gerar fluxos de pessoas, de visitantes, e que vão se espalhar, né, pelo estado de Santa Catarina. Então, nós temos muitas, como eu volto àquela questão, a gente tem muita beleza natural, somos um povo hospitaleiro, uma excelente oferta, enfim, né, de produtos, de serviços, mas, de fato, essa capacidade de carga não só levada à questão ambiental, mas também a capacidade de carga de produtos, de serviços, né, de mão de obra, de profissionalização. E está alinhavado esse acréscimo 4 vezes mais ao que hoje nós temos a ofertar em termos de serviços, né, de serviços, de infraestrutura, né? E a outra questão, então, aí entra, né, é importantíssimo também, que eu não posso deixar de falar, sobre o tripé, extremamente importante, que é da iniciativa pública, né, que é a questão da verticalização, mas também a iniciativa privada, que seria o trade, não só o trade, mas toda a iniciativa privada nas demais áreas, porque o turismo ele é a gente viu aqui, multidisciplinar, muitas áreas se desenvolvem em função, né, mas e também a comunidade. É importante que a comunidade, o nós, né, onde será implementado ou já vem se desenvolvendo a educação para o turismo e também a conscientização, ou seja, essa comunidade autóctone que também foi pesquisada ali, né, ela quer esse turismo, como é que ela veja isso, né? Qual é a relação que existe desse, que vocês deram outro termo, além da comunidade autóctone, também dos visitantes, vocês deram outro nome, a população flutuante, que entra aí os turistas e os visitantes, que a gente, né? A relação, isso também, né, pode impactar não só na questão, vamos dizer assim, ambiental, como a cultural, principalmente, sofre um grande impacto, né? Mas também até mesmo econômico, né? Se não houver essa preocupação e esse alinhamento com a comunidade também, de ela estar engajada nesses processos. Pegando uma deixa tua, basta pensar em Barcelona. Todo mundo pensa que Barcelona aceita ou aceitava de portas abertas, braços abertos. A Fernanda comentou comigo, que a gente viu recentemente agora, uma restrição das pessoas da cidade, dos bairros, pelo excesso populacional ou flutuante, ou dos visitantes, por conta disso. Quando o estudo começou a ser elaborado, o mergulho foi bem abrangente, assim, né? É uma pena que o termo de referência que desenha esse estudo, na hora que nós fomos analisando o que foi levantado e o que o termo exigia, muita coisa foi sendo cortada, porque o foco é o recurso hídrico, infelizmente. Então, nem em torno entra nesse estudo. Abre um leque para uma série de trabalhos. Mas é assim, com pesar que algumas páginas foram cortadas em virtude de não contemplar esse termo de referência. Mas o estudo foi feito. O estudo foi feito. Agora é só desdobrar em vários trabalhos. Em vários. Pessoal, estamos chegando ao final dessa transmissão do nosso segundo seminário de Turismo e Sustentabilidade. Eu gostaria de agradecer, então, a presença de todos os palestrantes, os estudantes que enviaram trabalhos de todo o Brasil, dos nossos vídeos dos estudantes do curso de turismo, que deram uma quebrada, né, na formalidade do nosso evento, aos palestrantes que enviaram material gravado e os que aqui estiveram conosco durante essa noite de quinta-feira. Eu agradeço a participação de você, que está assistindo em casa, através do YouTube, e que também verá esse vídeo gravado nos próximos dias. Muito obrigado, professora Leninha, professor Jean, professora Fernanda. Muito obrigado a você que nos ouve e que, com certeza, está mais ciente agora da sua responsabilidade dentro da horizontalização para o correto uso dos nossos recursos naturais, garantindo, então, o turismo e, claro, todos os nossos recursos para essa e para as futuras gerações. O nosso muito obrigado em nome da Unisul.